Eu lembro quando eu fiz 15 anos, eu era um garoto revoltado, acabei saindo da escola, não queria estudar, para mim o futebol já estava quase acabado. Comecei a andar com uns garotos que não era bem visto num bairro, morava em um bairro de comunidade, e andava com pessoas que eu não devia andar, andava no meio que eu não devia andar, me envolvi com muitas coisas erradas, não gostava de crente. Quando alguém chegava na minha casa, eu dizia: não tem alguma coisa para fazer não? Ou tá vindo na casa dos outros. Tentei ir para lugares para tentar achar uma proteção. E quando eu ia nesses centros, sempre o inimigo olhava para mim e dizia assim: aqui não é o teu lugar. E eu perguntava por quê? Porque alguém maior te protege. E eu queria entender quem era que me protegia, quem era que estava comigo. E nesse percurso de rebeldia, muitas das vezes meu pai chegava naquela rodinha e dizia assim: meu filho, vamos para casa. Eu falava: pai, vai para casa, meu pai. Sempre fui um garoto que respeitava muito meu pai. Eu falava: meu pai, vai para casa, que aqui não é meio para o senhor estar, porque chegar a polícia aqui não é um meio para o senhor estar. Aí meu pai falava: eu só vou para casa se você for comigo, meu filho. Meu pai não era evangélico, meu pai não era um seguidor da fé, mas meu pai me amava. E ali eu levantava, ia com ele, os meninos começavam a rir. E um determinado dia, o Senhor começou a falar comigo. Eu olhei ao redor, pastor, aqueles meninos que eu andava foram morrendo de um em um. E quando eu olhei para um lado, eu olhei para o outro, só tinha eu. E eu via sempre algum crente que chegava fervoroso no meio daquele bando. E sempre tinha uma irmã que falava assim: Deus está te dando a última oportunidade. E falava com todo mundo, só não falava comigo. E quando Deus falava, depois de um tempo meus amigos iam lá e morriam. Eu fiquei me perguntando: como é que Deus fala com esse povo? Deus falou comigo? Eu falei assim: rapaz, como é que Deus fala? E ali eu comecei a correr dos crentes. Quando eu vi uma irmã, eu falava assim: pelo menos Deus não vai falar nada comigo. Quando foi um belo dia de madrugada, eu estava fazendo algo, o diabo já tinha decretado a minha sentença. O diabo já tinha decretado o dia da minha morte. E na madrugada, quando eu fechei a porta de uma casa, apareceu uma irmã com azeite na mão e falando em língua. E ela começava a falar em línguas e fazia um negócio tipo: Deus está quebrando o laço de morte. Deus está quebrando as correntes. E eu não entendia nada. Eu falei: irmã, é muito perigoso aqui entrar para dentro. Ela entrou dentro daquela casa e começou a ungir as paredes. E ela falou algo que somente eu e meus colegas sabiam. Eu vi 5 corpos aqui dentro, mortos. E eu vi o teu também, garoto. E eu vi o teu também, menino. Mas Deus me envia como uma profeta para te dizer: o dia da tua morte não chegou, porque eu, o Senhor, tenho um propósito na tua vida. Eu quebro o arco, corto a lança e te dou vitória. Tu não vai descer a sepultura, porque tu é pregador da minha palavra. Através da tua vida muitas pessoas vão ser libertas. E eu comecei a chorar, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo naquele dia.
E eu saí daquele lugar e disse: eu não volto mais. No outro dia arrombaram a casa e falaram: cadê? O Senhor já tinha me dado o livramento. Eu aceitei a Jesus. Com 3 meses fui batizado com o Espírito Santo. O anjo pegou 2 livros e me deu e diz assim: prega a minha palavra. Eu falei: mas eu abandonei a escola, não sei escrever nem ler direito. Mas o anjo me falou: o Senhor vai te dar as palavras, o Senhor vai te colocar nos púlpitos. E não esquece, prega que Jesus está voltando. Eu ainda não sei escrever direito, eu sei ler um pouco porque o Senhor me ajudou, mas Deus, Ele me resgatou, me tirou da lama. Eu comecei a trabalhar de um ajudante de predeiro. No dia que eu estava trabalhando, cavando a sapata, levantei a mão para o alto e disse: Deus, obrigado, porque hoje eu sou um trabalhador. Comecei a trabalhar, hoje eu tenho um trabalho digno, Senhor. Obrigado, Senhor. Hoje eu comi arroz com mortadela, mas obrigado pelo alimento que o Senhor me dá. Obrigado por essa bênção. O pneu da bicicleta tinha furado, eu não tinha R$2 para fazer a força do pneu da bicicleta, mas fui para o trabalho de manhã cedo, para bater massa, para bater laje, para cavar sapata, e eu ia agradecendo a Deus. Obrigado por andar nas ruas de cabeça erguida. Enquanto eu estou cavando a sapata, Deus toma a irmã, ela vem falando em línguas e falou assim: pensou que acabou, menino? Pensou que ia ficar cavando sapata? Pera aí, Deus manda te entregar chave de moto, chave de casa, chave de apartamento. Eu falei: mas espera aí, irmã, eu não tenho R$2 para fazer a força do pneu da bicicleta. Ela diz: não importa, quando Deus quer fazer não tem impossível. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o meu trabalhar na tua vida. Falou mais para mim assim, ela disse: olha, você vai rodar o mundo todo e vai pregar a minha palavra. Eu falei: é como pregador então. Eu vou viajar o mundo como pregador, porque Deus, Ele colocou algo na minha vida. Em 3 meses eu já estou começando a pregar, e Deus, Ele vai me cumprir na minha vida como pregador. E de repente, com 23 anos de idade, quase impossível, Deus me fez se tornar jogador de futebol. Eu comecei a jogar futebol em São Paulo. Nos 3 primeiros jogos eu fiz 3 gols. Fui para a Série B, me destaquei. Fui para a Série A, me destaquei. Fui para o Japão, fiz um contrato bom e disse assim: aqui acaba, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, o contrato tá bom, tô sendo conhecido no Japão. De repente eu tô dormindo, o Senhor aparece para mim e fala assim: se levanta e volta pro Brasil, porque eu vou cumprir a promessa de Deus, a minha promessa na tua vida. Eu se levantei e voltei pro Brasil. Espera aí para tu dar glória. Eu se levantei e voltei pro Brasil, pastor. Eu diminuí meu contrato pela metade, obedecendo a voz de Deus. Joguei em 2022, 2023 fui pro Fortaleza, porque o Botafogo não quis exercer a compra. Fui pro Fortaleza, diminuí mais ainda meu salário. Olhei para Deus e falei: Deus, o Senhor não mandou eu vir, porque eu tô aqui no anonimato. Ninguém me conhecia mais, ninguém falava sobre Júnior Santos. Estava lá no Fortaleza. 2 meses depois, algo que ninguém consegue entender, o Fortaleza me comprou. 2 meses depois, o Botafogo me compra e diz assim: eu vou aumentar o teu salário. 2023, perdi o título do brasileiro. Olharam pra gente e falaram assim: são os fracassados, os pipoqueiros. 2024, Deus, Ele começou a agir na minha vida. O Brasil todo começou a me conhecer. No meio do ano, quando eu achava que ia tudo decolar, eu acabei sofrendo uma fratura, fiquei machucado e fiquei no DM falando: eu vou fazer o gol do título. Por quê? Porque eu conheço o meu início, eu sei quem está comigo. No último jogo da final da Libertadores, entrei no jogo, fiz o gol do título, sou campeão brasileiro, campeão da
Joga Libertadores, conhecido no Brasil. E quando me perguntam, mas tu não tinha condição, tu não tinha como ser um jogador de alto nível. Quando me perguntam o que foi que aconteceu, eu falo, eu não sei explicar. Milagre não se explica, milagre se vive. Eu sou o milagre do Senhor. Eu sou o milagre do Senhor. Quem acredita nos propósitos de Deus se levanta, fica de pé, porque o que Deus prometeu na tua vida Ele vai cumprir, igreja. O que Deus prometeu na tua vida Ele irá realizar. Só quem acredita nessa palavra e nesse